Hoje estou muito feliz, porque hoje eu quero compartilhar um projeto Mulheres Curadas para Curar, nosso primeiro desafio, e hoje eu estou com uma convidada especial, nossa irmã Joyce. Seja bem-vinda, Joyce. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, aqui participando pela primeira vez, novidade para mim, mas estou aqui em prol de uma causa justa para poder ajudar mulheres que precisam de cura divina, libertações, fazendo aquilo que Deus nos permite, né? Isso aí. E hoje nós vamos compartilhar, né, nosso primeiro desafio, que se iniciou no dia 9/11 e foi até o dia 15, chamado Diário do Discernimento, né? E foi, para mim, foi um extraordinário. Esse diário, a qual fez eu parar e olhar para o meu dia e ver o que foi bom e o que foi ruim, né, Joyce? Porque a gente passa tão desapercebido na correria do dia a dia, e talvez hoje nós, gravando esse vídeo, outras pessoas que vão ouvir, seja de tarde, de noite, de manhã ou de madrugada, você vai ouvir esse vídeo e você vai ver a experiência de duas mulheres que viveram uma semana extraordinária, que foi o quê? De nós parar e nos olhar para ver como foi o nosso dia. Tomar o cuidado, não falar, não pensar, não proceder. Eu creio que a Joyce viveu o extraordinário, como eu também vivi, né? Então, eu vou começar compartilhando, né? Foram 7 dias desse primeiro desafio, aonde cada dia do desafio, a gente colocou uma situação do dia, o que nós sentimos no momento, o que o Espírito Santo nos fez perceber após aquela situação, e o que nós aprendemos com essa situação. Foram 7 dias, né, de situações diferentes, um dia foi muito bom, outro dia foi muito desafiador, e essa semana, para mim, realmente foi algo assim, de muita surpresa, muitas coisas aconteceram. Eu começo a falar que o meu primeiro confronto, no primeiro dia, foi confronto ministerial. Eu fui confrontada do frente. O que eu senti no momento? Fiquei triste. E o que o Espírito Santo fez eu perceber depois disso? Que eu devo confiar somente naquilo que o Senhor me prometeu. Esse foi do primeiro dia que eu aprendi diante desse desafio, confronto ministerial. No segundo dia foi um confronto de amizade, né? Também foi um confronto assim bem nítido, que a pessoa chegou e falou assim que nós temos um amigo, que nosso amigo foi Jesus. Eu falei, não, Jesus também teve amigos, né? Jesus, ele separou 12, mas ele tinha 3. E eu falei, eu fico com a palavra. E realmente, naquele momento eu me senti triste, me senti frustrada. Mas o que o Espírito Santo de Deus ministrou para mim? Que mesmo que as pessoas não acreditem em você, não mude o seu jeito de ser. Então, a essência. Nós não podemos perder. E o que eu aprendi com isso? Que apesar de muitas pessoas não acreditar, ainda existe amizade sincera, né? A Bíblia vai falar que existe amigo mais chegado do que irmão. Então, eu fico com a palavra de Deus que sim, nós podemos ter amizade sincera. No terceiro dia, recebi uma proposta de trabalho, Joyce, foi fora do comum. Que legal. A minha primeira proposta foi para o Paraguai, coisa que, nunca na minha vida eu tinha recebido uma proposta dela, foi muito assustador. Fiz a entrevista e a mulher simplesmente se encantou. Não, eu quero você aqui, eu quero você aqui. E, literalmente, ter que gastar 1 centavo para ir para o Paraguai. Naquele momento, eu me senti muito feliz, muito empolgada, com aquele gás todo. Só que o Espírito Santo ministrou para mim depois? Que eu devo esperar a vontade de Deus. É importante, né? Dar ouvido à voz do Espírito Santo. E ouvir e perceber a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade da pessoa eu iria agora esse ano, mas aí estendeu para janeiro, mas mesmo assim eu já tenho uma resposta que não é isso que o Senhor quer para mim agora. O que eu aprendi? Que o melhor de Deus eu devo acreditar, eu devo confiar. E no quarto dia foi um desafio espiritual, a confiar no Senhor, porque foi uma batalha espiritual,
né, que é onde a gente realmente vê o nível, quando a gente começa a clamar, que a gente começa a interceder com mulheres, que a gente começa a entender qual o nível que nós estamos, o inimigo também tenta nos confrontar, para dizer, olha, para com isso, não desista, isso não vai dar em nada, né, e nesse momento eu também me senti confiante no Senhor, porque a promessa é dele, o projeto é dele, né? E o que o Espírito Santo ministrou para mim, que eu devo descansar diante das promessas que ele me fez. O que eu aprendi? Preciso me revestir a cada dia da presença do Senhor para não vacilar, né? E não dar brecha para o inimigo, porque é isso que ele quer. O quinto dia foi o evangelismo, que foi na quinta-feira, que foi o extraordinário também, né? Que nós somos para a rua e ali eu senti muita alegria, de a presença de Deus, de ver pessoas que estavam ali chegando até a gente para pedir uma oração, para compartilhar, para conversar. Olha, tinha gente que só queria simplesmente um abraço, né? E eu aprendi muito nesse dia. Né, Semana movimentada, bem movimentada a sua. Sim, foi bem assim, foi o extraordinário mesmo, porque quando eu me jogo num projeto, Joyce, eu me jogo mesmo para viver ele. Então, o Senhor faz eu viver a cada dia de vez. E eu me senti feliz por poder orar pelas pessoas, de realmente ver que elas, depois da oração, ver o sorriso no rosto, o abraço que estava sendo dado, de ver pessoas que chegou ali angustiadas e ver que elas estavam bem. Daí, o que o Espírito Santo de Deus palestrou comigo, que eu não devo desistir das pessoas jamais, né? E o que eu aprendi é sempre seguir em frente. Né? E o sexto dia, que foi perseverar em meio aos desafios do dia, né? Porque esse dia foi muito, assim, passei muita coisa, como é que se diz? Muito confronto em questão do meu chamado, pessoas que realmente chegou mesmo para me afrontar em questão ao chamado que Deus me tem na minha vida. No momento eu fiquei triste, frustrada, né, enfim, mas não abaixar a cabeça diante dos desafios. Foi isso que o Espírito Santo palestrou comigo. E o que eu aprendi? Insistir ainda que tudo diga não, né? Isso eu aprendi no sexto dia. E no sétimo dia, para fechar, eu recebi uma outra proposta de trabalho, que foi para os Estados Unidos, totalmente horizonte, totalmente diferente. Tem gente que é isso, mas enfim, essa semana foi uma loucura. E, novamente, eu me senti muito alegre, porque era uma proposta bem, assim, financeiramente, que ia mudar um quadro, e é para início imediato. Eles hoje não têm passaporte, e eles também não têm. Então, entendi. A vontade de Deus é boa, porque é agradável, não era o momento. Daí, o que o Espírito Santo de Deus palestrou comigo? Né, para me ter calma, descansar, porque o que ele me prometeu, ele é fiel. E Deus preparou uma pessoa para vir em casa, para conversar comigo. Né? E ela não sabia de nada sobre essas propostas de trabalho. E ela olhou aqui, ela falou, a gente precisa de você, precisa desse ambiente. Então, tipo, ela não sabia exatamente de nada. Então, eu falei, realmente, não era o momento dele sair do Brasil. Mas que o nosso coração técnico para isso, não é agora. Eu sei que eu vou para as nações, mas não é agora. Então, eu aprendi isso. E o que foi, né, reflexão final? O que foi discernimento espiritual? As batalhas que a gente vencemos, né, os desafios colocados, que a gente não tem, o adversário sempre colocar barreiras para você não ser obstáculo para você desacreditar daquilo que Deus falou com você. O que é um julgamento precipitado? Tomar uma decisão assim, rápida, né? Mas graças a Deus o Senhor fez essa semana equilibrou muito e para eu conseguir colocar meus pensamentos em ordem. Que então, bom! É a experiência que eu tive essa semana. Agora, gente, eu vou ouvir a nossa irmã Joyce, né? Que eu sei Sim. E você aprendeu que tem que tirar o passaporte, né? Também. Tem que se preparar, então já deixar o passaporte preparado. Isso, né? Mas porque o senhor já falou, né, de preparar as mobílias para sair do país, mas é preparar, então eu não estou preparada. Isso, não tá certo. Então, eu agora falando da minha semana, que para mim foi uma semana tranquila, uma semana normal,
de correria do dia a dia, normal, mas que para mim foi também diferente, porque eu comecei a fazer anotações do meu dia a dia, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Sempre fui costureira, então sempre fui de correria, do dia a dia. Tipo assim, não lembrei nem o que eu comi ontem. Eu vou lembrar onde está, não sei o quê, entendeu? Mais ou menos isso. Aí, para mim, uma experiência diferente, que me fez, primeiramente, lidar com caneta, que eu não tenho muito costume de todo dia escrever. Então, para mim, foi uma experiência bem diferente mesmo. Então, eu só costuro, então, em máquina, uso pouco caneta. Ultimamente, estou usando calculadora, celular, assim, para fazer contas, mas meu negócio é só máquina e costura mesmo, nesses longos desses anos. Bom, vamos lá para o desafio da semana, né? Aí. Mulher curada para curar. Onde a gente teve a oportunidade de fazer algo diferente essa semana. O meu primeiro dia foi no domingo, né, dia 9, foi o primeiro dia. O momento que me fez, assim, refletir mais do dia foi, eu estava no mercado, encontrei uma irmã, amiga, muito querida, e cumprimentei, eu esperava que ela vinha me cumprimentar, então eu acenei com a mão de longe, e, e ela parecia que não me via. Falei, não está me vendo, vou de novo. Aí acenei outra vez, e ela realmente não me viu. Então, a princípio, eu fico dever aquela, como que fala? Aquela incógnita, como é? Será que ela me viu? Será que ela não me viu? Será que está com problema? O que será que aconteceu, né? O nosso pensamento vem logo assim, né? A carne fala primeiro. Aí eu falei, bom, é a correria, a irmãzinha deve estar muito ocupada, está correndo, ela é uma mulher muito dinâmica também, que está sempre fazendo os corre dela, uma benção. Eu falei assim, bom, depois eu vejo, né, o que aconteceu. Aí, quando foi à noite, mandei uma mensagem e minha irmã falou assim, você está confundindo as pessoas, acho que não era sua amiga e você imaginou que era. Eu falei, vamos ver, né? Mandei uma mensagem, ela falou que realmente estava no mercado, que realmente não tinha me visto, que pediu desculpas, falou, imagina, se eu tivesse te visto, ia te dar um abraço, né? Aí, o que eu aprendi com isso? Que a gente não pode se guiar por vista. Realmente, ela estava lá, mas ela estava numa correria, de repente, ela nem prestou atenção, passou batido. E o Espírito Santo, o que o Espírito Santo me fez, colocou na minha mente, que me fez aprender, sempre olhar com olhos de misericórdia, com olhos de amor, como eu tenho que olhar para o meu irmão, de repente estava passando uma situação que tinha que ir rápido no mercado, e a correria da vida da gente, a gente sabe que isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes a pessoa fala comigo, eu nem lembro de onde conheço, mas ela eu conhecia bem e passou desapercebida. Eu aprendi nunca julgar pela primeira vista. Sempre estarmos prontas a entender o outro, como se fosse nós mesmos, né? O segundo dia, deixa eu ver, era dia de mudança no meu serviço, e eu fiquei prestando atenção ali, mas por que isso? Para que isso? Por que tanta mudança? Acabamos de mudar, vamos mudar de novo. Aí logo, né, a mente da gente
Vem o Espírito Santo de Deus nos ensinando. Se não tiver mudança, não tem melhoras. Uau. Tudo que a gente muda, melhora, algo tem que acontecer, tem que ter mudança para melhorar o ambiente, até mesmo na nossa vida. A gente tem que procurar ser melhor do que a gente foi ontem. Então, exige o quê? Mudança. Também. Aí eu aprendi mais um ponto positivo. Foi muito legal. No terceiro dia, deixa eu ver. Foi na terça-feira. Isso. Foi o dia que eu fui fazer exames. E aquele monte de gente lá. E quando tem assim multidão, a gente presta muita atenção nas pessoas, né? A gente olha assim, que a gente olha com os olhos da fé. Muitas pessoas ali, ambiente de hospital, assim, é um ambiente que a gente pode fazer muito pelas pessoas. Às vezes o Senhor permite a gente ter algo que precise no hospital, que a gente precisa ajudar uns aos outros ali quando está precisando. Então, eu aprendi a confiar no Espírito Santo e ver ali em volta que ali tinha pessoas que necessitavam, às vezes vem perguntar, e às vezes você precisa estar ali atento àquelas chamadas, o seu nome, um descuido, eles falam baixo, você acaba não vendo, mas se alguém chegar perto de você necessitando, o Espírito Santo de Deus nos orienta. Então, nunca deixe, aprendi isso, nunca deixe dar ouvido ao Espírito Santo de Deus num ambiente, principalmente onde as pessoas estão buscando saúde, às vezes saúde mental, às vezes saúde espiritual, no corpo, na alma, às vezes está ali naquele ambiente necessitando, às vezes, de uma palavra, não só dali da ajuda dos médicos, mas ajuda espiritual também. Então, pude também viver essa experiência, que agora eu não vou me estender, pular essa parte um pouco, né, para não ficar tão, o nosso primeiro encontro, assim, não ficar tão estendido. Aí, na quarta-feira, graças a Deus, foi um dia de trabalho normal, que é que eu anotei, eu escrevi mesmo. Uhum. Que me chamou a atenção foi na hora de ir para casa, no ponto de ônibus, né? É verdade, já tinha esquecido, tá vendo? Ainda bem que eu anotei. Tá vendo a importância da caneta? Ainda bem que eu anotei. Legal. É que eu deixei a folha e a caneta junta, aí peguei hoje. Que legal. E ali eu estava no ponto, não estava sozinha, estava com um colega, tinha pessoas lá que eu não conhecia também. E chegou uma mulher, a gente não viu de onde ela saiu, meu colega falou, mas de onde ela veio? Ela surgiu assim do nada, e ela falou assim, vocês estão esperando o ônibus? A gente falou, tá no ponto, né? E todo mundo olhou para ela, ué, estamos. Ela, porque o ônibus acabou de passar, gente. Aí eu falei, ué. Aí eu já vi que aquela conversa estava entrando já meio esquisita. Eu fiquei quietinha assim, aí tinha outras pessoas no ponto, aí começou a responder para ela, não passou, eu estava aqui, eu estava aqui faz tempo, eu tinha acabado de chegar, então ficou aquela guerrinha, não, faz tempo que eu estou aqui, o ônibus não passou, quem estava no ponto? E essa senhora, ela insistia, gente, o ônibus já passou, vocês perderam. E ela ainda deu uma ideia, por que vocês não vão a pé? Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí a moça, não vou a pé, é perigoso e tal. E começou aquela discussãozinha, né? Aí eu fiquei, do nada surgiu uma discussão assim, eu não estava entendendo. Nós estávamos
um dia normal, esperando o ônibus no ponto, chega uma pessoa dizendo, o ônibus de vocês já passou, foi até engraçado, depois a gente ria tanto. E ela queria que nós fôssemos a pé. Aí eu falei assim, olhei para o meu amigo, vamos a pé? Aí, aí a moça, não, moça, eu estava aqui, não vi ônibus passar. Aí eu falei, tá bom, para não entrar em discussão e tomar partido de lados, né? Não ficar de lado de um nem do lado da outra. Eu falei, vamos nisso, o ônibus apontou lá na esquina. Uau. Aí eu falei, que legal, lá vem o ônibus. E quando a gente procurou, a moça que estava dando a sugestão de ir a pé, que nós já tínhamos perdido o ônibus, ela tinha ido embora. Aí a outra ficou nervosa, ai, como tem gente, aí começou a xingar. Ai, como tem gente que se mete, não sei o quê, ela deve ser louca, não sei o quê, e falando um monte de coisa, aí eu dei tchau pro meu colega, falei, vamos ir, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Pra roubar, né? Que ninguém sabe. Aí eu falei assim, eu vou ter que anotar isso. Isso foi o que me chamou mais, até foi o que me fez mais rir, mas foi o que me chamou mais atenção. E logo veio o ônibus e a gente foi embora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? A estratégia, de uma certa forma, qual era a estratégia ali? Se vocês fossem andando, ela estava preparando o campo para alguém roubar. Então, também, né? Também. Aí, o que eu aprendi? Se eu estava ali esperando 1 hora, o ônibus ia passar. Então, eu fiquei, de repente, veio o ônibus, nem demorou. Então, é nessa hora que a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo de Deus, para nós conseguirmos nos desviar do mal, estar atento ao Espírito Santo de Deus. Muito embora seja uma besteira, porque só porque ela falou, ninguém ia sair do ponto, eu acredito. Porque aquele ponto é conhecido, sabe que ali vai passar um outro ônibus, mas a gente tem que estar atento para as astúcias e cilada, né? De repente você está com pressa, é mesmo, vou a pé que vai. Aí eu já fiz isso. Vou a pé que eu vou chegar antes, de tanto que o ônibus vai demorar. Mas a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. É por isso que a gente fala, sem ele, nós não conseguimos viver nessa terra. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos viver. Até vive, mas correndo aquele risco de se frustrar, de se dar mal, de viver ruim, de viver mal, de fazer projetos e mais tarde, por nós não saber o que vai acontecer no futuro, e o nosso Deus não, nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Então, o manual, a palavra de Deus, a Bíblia, devemos sempre estar recorrendo à Bíblia para aprender, para a gente poder se curar e ajudar as pessoas que necessitam de ajuda também. Isso aí foi na quarta, né? Agora, na quinta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí depois, aqui na quinta, glória a Deus, foi o dia que eu acompanhei minha irmã fazer o exame também, e tive a oportunidade de ficar mais tempo ali na praça, sentada, observando a natureza de Deus, que é uma coisa que a gente pouco tem, se dá o privilégio. Eu vou ficar aqui sentada um pouco, e aí eu fiquei olhando aquelas árvores, foi um dia, 1 hora de meditação, só minha. Legal. E ali pensando, me conectando ali com Deus, e olhando a natureza. Aí veio o passarinho, que ali na Praça de Jaçanã tem uns passarinhos bonitinhos, eles vêm pertinho, fiquei olhando, aí pensei comigo, Senhor, o Senhor fez a natureza tão bela, tudo que a gente precisa, o Senhor fez de uma tal maneira, uma delicadeza nas folhas, nas flores, e isso a gente pensa que não,
mas nós somos natural da natureza, nós foi criado do pó, o Sim. Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele pôs o fôlego de vida, mas ele tirou nós da natureza, e quando a gente está na natureza, a gente se sente mais um ser humano, mais natural, e ali eu fiquei observando a natureza de Deus, e me enchendo de gozo ali, só de ver. Aí pensei, meu Deus, como eu sou uma pessoa abençoada, como eu sou grata a ti, porque eu consigo relaxar, sentir prazer, como se eu estivesse num shopping, como se eu estivesse numa viagem de férias, só de olhar ali as árvores. Natureza, né? E, tipo assim, é uma É, reflexão pessoal, isso é legal. E, tipo assim, você se ai, reencontrou dentro de você através da natureza, isso é legal. isso. Mas eu fui com esse propósito mesmo, Legal. porque de ficar observando, inclusive, tem um projeto, já falei com meu filho, assim, de a gente sempre passear para lugar, para bosque, parque, essas coisas. Legal. Para a gente relaxar um pouco, não ir para, que a gente gosta de ir para cinema, essas coisas, né? Não, vamos só ficar olhando a natureza, que a gente consegue. E depois a gente vê o que a gente faz, o que Deus colocar na Espontâneo, nossa mente. sai um pouco da rotina, né? E ser espontâneo. Isso, isso. E na sexta-feira, agora falando da sexta, tá acabando, eu passei numa médica de perícia e, e pude ver o poder que o ser humano são estudados, né, para isso. Tem sobre a mente também, Isso é bem legal. de outra pessoa. Um ser humano tem poder sobre a mente do outro, com técnica, de influenciar. A gente fala assim, mas não, mas aquela mulher, ela falava tão firme, tão, sabe, eu quero isso, que eu tinha tudo programado, levado para ela, que eu estava passando uma perícia, e lá de tanto que ela falava, eu já não sabia mais, eu saí lá de dentro, eu não conseguia nem falar direito de tantas perguntas que ela fazia, uma atrás da outra, e eu tinha toda essa resposta, e eu respondia o que vinha, né, do jeito natural que eu sou. E mais ela queria saber, saber, saber. No fim, ela deu aquela risadinha, que eu acho que era a técnica dela mesmo, falando, tudo bem, deu tudo certo. Eu falei, que bom. Eu falei, Senhor, me capacita, eu preciso aprender mais, me enche da tua graça, discernimento e calma, porque eu encontrei uma pessoa que falava mais do que eu. Pior que quando a Eu gente, tenho fama de falar muito. Como mas quando a gente encontra uma pessoa que fala mais do que a gente, é eu desafiador. falei, Senhor, agora eu aprendi, agora eu entendo minha irmã, que ela fala que eu tenho o dom da palavra, aquela mulher fala, aquela mulher, ela tinha muito dom da palavra. Aí eu entrei no carro, falei, meu irmão, a mulher falava mais do que eu, vim calada. E o meu irmão olhava assim, tudo bem? Aí eu, menina, eu estou em choque até agora. Mas graças a Deus, no fim, deu tudo certo. Deu tudo certo. No fim, eu entendi o que o Espírito Santo de Deus, aquela oração guiada, me ensina a falar só quando for necessário, me ensina a falar aquilo que tu quer. Eu aprendi, foi ótimo. E no sábado, tirar que é o dia do Senhor, tirar para que esse Deus que é maravilhoso, ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, tem cuidado de nós todos os dias, falado conosco, nos guiado, nos desviado do mal, é digno que a gente tira uma horinha do nosso dia, se possível à noite, o horário que cada um tem um horário diferente, que, que, que a gente consiga se conectar com o nosso Deus, falar das nossas experiências, como Ele é um Pai amoroso. Não ter receio de falar tudo com o Senhor, com sinceridade, que Ele nos entende, nos ajuda em todo tempo.
E eu gostei muito de fazer essa experiência, porque eu aprendi que eu consigo, se eu quiser. Entrei até num link aqui que eu nem sabia que existia, e, e não sabia nem como entrar, mas se a gente quiser, quando Deus está no negócio, a gente falar, Senhor, toma a direção, Ele toma a direção, nos leva adiante para nós sermos instrumento na mão dele, usando as ferramentas que Ele preparou para ajudar outras pessoas que, na verdade, no final de tudo é isso. Precisamos ajudar pessoas que realmente necessitam conhecer esse Deus maravilhoso, que tanto nos amou, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna e vida com abundância. E são promessas de vida melhor, futuro melhor. Nós só encontramos nesse Deus tremendo. E eu estou muito feliz com isso. Então, tipo assim, Não é com você, missionária ali. né? E tipo assim, resumando tudo, né? Como a gente se sentiu essa semana, eu me senti cuidada e zelada por Deus, né? Eu Então, também, porque você sim. para um pouco, você reconecta dentro de si, você fala, cara, quantas coisas boas que a gente pode observar. É verdade. Quantas coisas ruins também que acontecem para nós aprender a lidar com ela, né? Então a gente acabou entendendo que o discernimento espiritual é o quê? Quando o Espírito Santo é librado no seu coração e fala, olha, não é assim que se faz, não é, né? Não é com a pressa, não é. A gente aprende muito, então hoje eu aprendi muito, Eu também. e que legal que você pegou né, o negócio da caneta e viu o quanto que ela é importante. E É verdade. esse desafio da Eu caneta. só uso caneta para fazer orçamento. Orçamento de cortina. Esse desafio da caneta também foi para mim. Porque, tipo assim, eu sempre gosto muito de falar e de expor. Mas eu Eu. colocar no caderno, isso realmente foi um É, desafio. tá Então, vendo? é bacana. Porque, igual você falou, você lembrou de algo que, se você não tivesse anotado, Não tinha lembrado. e a Bíblia Então, diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E como é que eu vou trazer esperança se eu não nem sei onde que está? é Entendeu? verdade. Ó, é outra coisa, eu sempre tive a certeza que eu sou uma filha amada, muito amada por Deus. Sou uma mulher muito abençoada por Deus, eu sei disso. Só que nesse desafio eu pude ver assim, prestar atenção no meu dia a dia me fez ver o tanto que ele cuida de detalhes, Isso que às aí. vezes passa despercebido. Aí. E isso me fez me sentir mais grata ainda. Eu já sou grata ao Senhor, mas me fez me sentir mais grata ainda e ver assim como Ele está cuidando de tudo, porque na correria do dia a dia a gente passa de repente no quantos livramentos o Senhor não deu que a gente nem ficou sabendo de acidente, de coisa. Eu já passei em frente de carro assim que para correr, sabe, para pegar ônibus, atravessar a rua que quando eu chego do outro lado, eu falo, meu Deus, ai, não dou nem importância. Muitas vezes foi um livramento que o Senhor deu e a gente nem fica sabendo. Isso aí. Quantas vezes o Senhor não livrou, nos guardou de acidente, de assalto, e que a gente nem fica sabendo. Quer dizer, é um Deus que está cuidando e que nós que nós possamos estar apercebido as coisas que o Senhor faz todos os dias por nós. Tem um anjo acampado ao nosso redor todos os dias. Então, que nós podemos ser gratos a esse Deus e ajudar outras pessoas a sentir isso também. Amém. Glória a Deus. A encontrar felicidade em coisas mínimas. Ai, não preciso de ganhar tanto para mim. Eu sou feliz com o que eu tenho agora. Se o Senhor me permitir colocar em outro nível, amém, mas eu vou aproveitar o que eu tenho agora. Eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Isso aí. E o amanhã está na mão do Senhor, eu sei que Ele está preparando.
E ontem já passou. Se eu não tivesse escrito, eu não ia nem me lembrar. É sobre isso, né? Então, para nós finalizar esse nosso primeiro encontro, que foi maravilhoso, aprendi muito hoje com a sua experiência, por isso que eu falo que a gente precisa compartilhar, porque uma edifica a fé da outra, né? O nosso próximo desafio, galerinha, para a próxima semana também promete, tá? Então, já vou avisando como tá ficando gravado. Fica atento aos nossos canais das redes sociais, que eu estarei apresentando. Na próxima semana, nós iremos fazer o nosso segundo desafio, que também promete muito, que é a roda da autoconsciência. E esse promete, tá, Joyce? Esse Eita. te promete. Né? Ainda vai fechar com 3 devocionais, que eu achei muito legal. Então, né, quem aí está nos acompanhando, deixa seus comentários a respeito do que você ouviu hoje aqui. Nós iremos finalizar com a nossa oração guiada, né, que é o propósito desse objetivo, desse projeto, é alcançar vidas e entender que você nunca está sozinho, né? Deus está com você em todos os momentos e que um pode ajudar ao outro, né? Através de uma palavra, através de um abraço, entender que nós somos importantes porque somos corpo de Cristo. Né? Então, se uma parte do corpo estiver doente, todo o corpo vai sentir. Né? Então, que você se sinta abraçado, nós nessa noite, né? Amanhã, tarde, na hora que você vê esse vídeo, né? E nós estamos muito gratos de compartilhar. Muito obrigada, agradeço desde já, Joyce, por você ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu que agradeço pela oportunidade. Né, um desafio que realmente vai ficar marcado para a nossa história e vai ficar gravado. Né? Então, e vamos para o próximo desafio, para a próxima semana, com muita fé, que esse já foi bom, o próximo, então, vai ser muito melhor. Então, nós vamos fazer a oração guiada. Tu quer fazer, Joyce? Faça você que tem mais experiência, eu estou chegando agora. Hoje eu vou fazer. Aprender com você. A próxima é com você, tá? Nós vamos fazer a oração guiada. Né? E quem ainda não teve o privilégio de participar de um projeto desse, esse são um projeto Mulheres Curadas para Curar. O primeiro desafio foi o diário do discernimento, onde nós realmente tivemos o discernimento do nosso dia, nos encontramos com o nosso próprio eu, né? Desafiamos a nossa própria carne, né? Desafio. Uma coisa que a gente não fazia, a gente fez, né? Por mais que era um compromisso, então eu acredito que fez a gente realmente entender o quanto que é importante a gente escrever, né? Então eu sou grata a Deus. Né? Então nós vamos fazer essa oração guiada, que ela diz assim: Senhor, me ensina a discernir com amor, assim com sabedoria, e falar apenas o que for necessário. Não me deixe julgar com o olho da carne, mas enxergar com os olhos do teu Espírito. E que eu seja instrumento de paz para a cura de outras pessoas. É isso que eu escrevi aqui. Amém. Né? Oração guiada que nós fizemos, que é bem simples. Eu agradeço de coração. Vai ficar gravado essa nossa primeira reunião. A segunda também nós vamos preparar, que ela vai terminar. Nós vamos fazer na segunda. Eu agradeço essa oportunidade por ter vivido mais essa experiência. Agradeço primeiramente a Deus, depois você que me deu a oportunidade. Estamos aqui juntas para poder ajudar outras pessoas também. Bem? Então, fica com Deus, que Deus abençoe. Obrigada, meu de coração. Amém, amém. Tudo de bom descanso. Viu? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.